Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos discutir hoje hipertensão arterial, fazer uma grande revisão sobre esse tema, especificamente voltado para aquilo que nós, como clínicos, devemos saber. Não tenho qualquer conflito de interesse. Nossos objetivos hoje serão discutir estes aspectos. Faremos uma discussão em duas etapas e na etapa seguinte abordaremos a estratificação de risco e o tratamento. A hipertensão arterial ela é definida como níveis pressóricos em que os benefícios do tratamento superam os riscos. É uma condição complexa por ser multifatorial, com vários fatores envolvidos. Fatores genéticos, epigenéticos, fatores ambientais relacionados a hábitos de vida e determinantes sociais. Ela tem um impacto enorme nas doenças cardiovasculares, porque muitas vezes ela não é identificada por ser assintomática. Ela evolui com alterações estruturais ou funcionais em órgãos-alvo: cérebro, coração, rins, sistema vascular periférico, retina. É um fator de risco modificável, sendo considerado o principal deles, e tem uma relação independente, linear e contínua para o desenvolvimento de doença cardiovascular, doença renal crônica e morte prematura. São vários os fatores de risco, alguns colocados aqui. A genética, pacientes mais idosos têm mais chance de desenvolver pressão arterial, fatores relacionados a hábitos de vida, a consumo de algumas substâncias como álcool e principalmente o uso de medicamentos e de drogas ilícitas. E a apneia obstrutiva do sono também se configura como um fator de risco importante. Dados do DataSUS de 2017 mostram que nós tivemos, de todos os óbitos no país, em torno de 27% por doença cardiovascular. E a hipertensão arterial participou ativamente como um fator de risco, como um elemento que desenvolve doença cardiovascular. É um fator de risco para doença arterial coronária, para insuficiência cardíaca. 13% dessas mortes de 2017 relacionadas à doença cardiovascular podem ser atribuídas à hipertensão arterial. Ela também tem essa responsabilidade pelo comprometimento direto dos órgãos-alvo, como o coração, o sistema nervoso central, os rins, o sistema vascular periférico. Ela também atinge mulheres em idades diferentes, inclusive na fase gestacional, e é talvez um dos principais fatores de risco para a mortalidade materna e fetal, em torno de 14%. Nós temos essa sigla que significa anos saudáveis perdidos, e para a doença renal crônica ela vale em torno de 14,7%. Se nós formos olhar aqui o percentual de óbitos que nós temos por doença cardiovascular, dados do DataSUS de 2017, nós vamos verificar que a insuficiência renal crônica em 29%, o acidente vascular cerebral 22%, e olhem aqui o infarto agudo do miocárdio. Então é uma doença que tem um papel importante em órgãos-alvo, e esses órgãos-alvo, quando comprometidos, podem desenvolver doenças que contribuem para o comprometimento do coração e para o óbito. Aqui nós temos a prevalência da hipertensão arterial no sexo masculino, isso dados do Vigitel e do Programa Nacional de Saúde Pública. Nós temos esses dados que são talvez um pouco mais antigos, mas os dados estatísticos do nosso país nem sempre são atualizados adequadamente. Nós temos uma média de comprometimento de homens e mulheres muito parecidas, dependendo de qual é a fonte. Então, quando a gente tem a pressão arterial acima de 140/90, o uso de medicação antihipertensiva, temos 33% de homens e 31% de mulheres. Isto varia também
de estado para estado no nosso país. Um trabalho identificado também pelo DataSUS mostra que aos 30 anos, 35 anos aproximadamente, 30% dos brasileiros apresentam já alguma referência à hipertensão arterial e alguma medida em unidade de saúde. Então é uma doença importante, grave, com altíssimo impacto na saúde das pessoas e extremamente prevalente. Apesar de ser uma doença prevalente, ela é de fácil diagnóstico. A aferição da pressão arterial, a medida da pressão arterial não é um método difícil. Ela tem tratamento eficaz, seja tratamento com medida de estilo de vida, seja com medicamentos. Temos um arsenal terapêutico eficiente e bem variado. E os efeitos adversos das medicações utilizadas para controle da hipertensão existem, mas eles não são tão importantes. No entanto, nós temos um controle que não é adequado, talvez porque ela seja assintomática e a pessoa não procura, e porque, talvez por isso também, por ser assintomática, nós temos uma adesão que não é adequada. Na equação final, na prevenção primária, o desafio realmente é muito grande. E a prevenção sempre é uma melhor opção, né? Então, a abordagem adequada dos fatores de risco para a hipertensão arterial deve ser o foco mais importante na atenção primária. Outro aspecto de bastante significância, eu vou pedir, por favor, que vocês prestem atenção nisso, é a maneira como nós fazemos a aferição da pressão arterial. Nós temos esfigmos manômetros auscultatórios e oscilométricos. Os oscilométricos devem ser calibrados anualmente e os auscultatórios a cada 6 meses. A pressão arterial deve ser aferida nos 2 braços, pelo menos na primeira consulta, e diferenças de valores entre um braço e o outro, que superam a 15 milímetros de mercúrio, é um elemento, um dado que pode configurar um aumento do risco cardiovascular. As medidas nos membros inferiores elas ficam reservadas para aqueles pacientes que apresentam suspeita de coartação de aorta. Aqui nós temos um procedimento de como fazer a medida da pressão arterial. Peço que vocês prestem atenção nisso e, por favor, procurem aplicá-los, tanto no hospital como nos ambulatórios. O paciente inicialmente sentado, confortavelmente, pelo menos 5 minutos. Devemos explicar o procedimento e solicitar que o paciente não converse durante a medida. Também é importante certificarmos que o paciente não esteja com a bexiga cheia, que não tenha praticado exercícios nos últimos 60 minutos, que não tenha feito ingestão de bebida alcoólica, café ou tenha se alimentado e que não tenha fumado nos 30 minutos anteriores. Nós devemos realizar em torno de 3 medidas, com intervalo entre 1 a 2 minutos de cada medida. Podemos eventualmente necessitar de medidas adicionais se houver uma diferença de pressão arterial maior do que 10 milímetros de mercúrio. É importante também salientar que os pacientes que apresentam arritmias com uma frequência cardíaca instável ou que está instável hemodinamicamente vai necessitar de medidas adicionais. O manguito tem que ser adequado para a circunferência do braço. O braço deve estar na altura do coração com a palma da mão voltada para cima. Como que eu avalio a hipotensão ortostática? O paciente deve ficar na posição supina por pelo menos 5 minutos, isso é o ideal, para que eu possa fazer a avaliação da pressão e depois em outras posições. Uma alternativa é o paciente estar sentado e depois ficar em pé por pelo menos 2 minutos. E sempre que eu vou avaliar a hipotensão ortostática, eu devo avaliar a frequência cardíaca pelo pulso. Falamos inicialmente que nós devemos escolher um manguito que seja adequado para o tamanho do braço. E isso faz parte das etapas que nós devemos seguir para fazer a aferição da pressão arterial.
E a primeira etapa é determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olecrano. Colocar o manguito 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, sem deixar folgas, centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria radial. Estimar o nível da pressão sistólica pelo método palpatório, faremos isso pelo pulso radial. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar, tanto faz, a campânula ou a membrana do estetoscópio sem compressão excessiva. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros a pressão sistólica obtida pelo método palpatório. Proceder à deflação de forma lenta, de maneira que em torno de 2 milímetros por segundo, até que nós possamos determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som, que seria a fase 1 de Korotov, e após aumentar ligeiramente a deflação. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons, que seria a fase 5 de Korotov. Auscultar em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som, para confirmar o seu desaparecimento. A partir daí, a deflação pode ser rápida até ser completamente desinsuflado o manguito. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons, o que representa a fase 4 de Korotov, e anotar os valores em 3 marcas: o valor da pressão arterial sistólica, o valor da pressão arterial diastólica e 0 pelo final, porque pudemos fazer a ausculta até o 0. Aqui nós temos a classificação proposta pela última diretriz brasileira de hipertensão arterial para medida de consultório em pacientes acima de 18 anos, onde nós consideramos uma pressão sistólica ótima menor do que 120 e uma diastólica ótima menor do que 80. Consideramos uma pressão normal entre 120 e 129 de sistólica, 80 e 84 de diastólica. Pré-hipertensão, pressão sistólica entre 130 e 139 e pressão diastólica entre 85 e 89. E aí já como hipertensão de estágio 1, pressão sistólica de 140 a 159, pressão diastólica de 90 a 99. Estágio 2, 160 a 179, pressão sistólica e diastólica de 100 a 109. E estágio 3, maior ou igual a 180 de sistólica, maior ou igual a 110 de diastólica. Nós tivermos uma delas no valor e a outra não, vale a que está como valor maior, seja a sistólica ou a diastólica. O acompanhamento ele deve ser feito de acordo com o valor da pressão arterial. Então, se nós tivermos uma pressão arterial ótima, esse acompanhamento, essa repetição da medida pode ser anualmente. Se a pressão estiver normal, nós devemos também repetir medidas anualmente. No entanto, se este paciente apresentar pré-hipertensão, ou seja, pressão sistólica entre 130 e 139 e diastólica entre 85 e 89, eu devo considerar a possibilidade de hipertensão mascarada, naquela situação em que a pressão é mais alta daquela que é aferida no consultório. E devo considerar medidas ambulatoriais de pressão arterial. Quando nós temos hipertensão estágio 1 ou 2, com valores de pressão sistólica de 140 a 179, 90 a 109, eu devo considerar a possibilidade de hipertensão do avental branco, ou seja, a pressão ficar mais alta no consultório do que é na realidade, e também devo considerar a investigação ambulatorial. Na hipertensão estágio 3, maior que 180 de sistólica e maior do que 110 de diastólica, eu devo considerar diagnóstico de hipertensão e iniciar o tratamento. A emergência e a urgência hipertensiva são situações de urgência e emergência. Esses pacientes devem ser encaminhados e acompanhados até que a sua pressão
normalize e que nós tenhamos certeza que não há risco de lesão de órgão-alvo. Estas eram as informações desse primeiro momento. Agradeço a atenção de todos